Abra sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 1. Versículo muito conhecido da igreja. Atos, capítulo 1, versículo 8. Aleluia. Culto de missões, um culto de grande responsabilidade. Um culto onde Deus tem despertado o ministério de algumas pessoas. Porque tem gente que aceita Cristo e ainda não entendeu o que Deus quer com ele. Tem gente que aceitou a Cristo, mas ainda não entendeu o que Deus quer com ele. Aí um culto como esse começa a nos despertar. Deus talvez chamou você para a maior missão, que é fazer missões. Aleluia. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberei virtude. Em algumas traduções diz poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins, Deus te chamou para ser testemunha dele até os confins da terra. Como eu falei, o culto de missões é uma responsabilidade muito grande, porque Deus, ele fala grandiosamente conosco no culto de missões, para que possamos entender o que é que eu estou fazendo aqui dentro. E muitos só sabem fazer alguma coisa aqui dentro. Lá fora, ele não consegue fazer nada, nem dar o seu próprio testemunho. Mas Deus te chamou, aleluia, para ser um pregador do Evangelho, através da tua vida, através da tua história, através do teu testemunho. Deus te chamou para despertar a obra missionária na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E mediante do que acabamos de ler em Atos capítulo 1, versículo 8, nós entendemos que o poder de fazer missões está com a igreja. O poder de fazer missões está com a igreja. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há um poder de Deus sobre a tua vida. Há um poder de Deus sobre a tua casa. Há um poder de Deus sobre você. E esse poder, aleluia, é para fazer a obra missionária. Só que é como eu falei anteriormente, tem gente que ainda não entendeu que nele há o poder do Espírito Santo. Jesus, aleluia, te chamou do mundo de pecado,
aleluia, escreveu o teu nome no livro da vida, te deu um banho de sangue, te batizou com o Espírito Santo, você foi batizado nas águas e não foi para enfeitar a igreja, foi para fazer a obra missionária. E o Espírito de Deus te diz nesta noite, entende nesta noite para que eu te chamei. Eu passei muito tempo, sem entender. Eu digo, Jesus, para que o Senhor me chamou? Isso é normal. Muitas das vezes a gente não entende, ou às vezes a gente não quer aceitar. Mas Deus não te chamou para uma obra qualquer. Deus te chamou para povoar os céus. Deus te chamou para povoar os céus. A missão e o poder que Deus entregou à igreja foi para testemunhar, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. E como é que eu sou uma testemunha de Cristo? Vivendo o que Cristo me ensina através da sua palavra. Através da sua vida. Aleluia. Através do teu viver, você está testemunhando para outras pessoas o que Cristo fez com você. Essa é a maior pregação da vida do crente. Não é estar em cima de um púlpito, não é entregar literatura, isso também é importante. Mas a vida do crente, o proceder do crente, aonde quer que ele esteja, tem que fazer a diferença. Não importa onde você esteja, faça a diferença. A missão de testemunhar de Deus, de testemunhar de Cristo, é a capacidade que o Espírito Santo, aleluia, nos dá para alcançar as nações. Tem gente que é crente em Cabedelo, chega em João Pessoa, já não é mais crente. Faz uma viagem, já não é mais crente. Está no lugar que ninguém conhece ele, já não é mais crente. Sabe por quê? Porque ele é crente só onde ele congrega. Ei, isso não é missões. Missões é você ser testemunha de Cristo, primeiro em Jeru, depois em Sam, depois na Judéia e até os confins. O Anderson, que era crente aqui em Cabedelo com 13, 14, 15 anos, 16, 17, 18, 19 anos, aqui em Cabedelo, era o mesmo Anderson que passou 10 anos em Santa Catarina, sendo o mesmo crente. Uma vez chegaram na minha casa, lá em Santa Catarina, aí perguntaram, ô irmão Anderson, eu não vejo o senhor de bermuda. Eu digo, porque eu não aprendi assim. Mas o senhor está em Santa Catarina. Eu estou em Santa Catarina, mas eu continuo com aquilo que eu aprendi. Então, meus amados irmãos, missões é testemunhar de Cristo.
E você só pode testemunhar de Cristo depois que recebe o poder do Espírito Santo de Deus. E recebereis o poder. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Deus te chamou para testemunhar dele. E você recebeu este poder. Você recebeu esta virtude. Você recebeu essa dádiva do Espírito Santo que está sobre você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida. A unção de Deus está sobre você. Agora seja testemunha do poder do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vivemos em dias que se fala muito em missões, mas poucos vivem a urgência de proclamar o Evangelho de Cristo. Mas Atos capítulo 1, versículo 8, é o coração pulsante da igreja. Atos capítulo 1, versículo 8, é o coração pulsante da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque eu e você recebemos o poder. Irmãos, a igreja tem o que o mundo lá fora não pode ter, que é o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E infelizmente muitos têm perdido essa essência. Hoje é difícil você diferenciar quem é e quem não é. Hoje é difícil. E não é só pelas vestes, é pelo linguajar, é pelas atitudes. E tem gente que nos observa e diz, e não é crente? Anda com a saia lá embaixo, anda com manga comprida lá, mas o linguajar é horrível. O vocabulário é feio. Ei, Deus te chamou para ser testemunha dele. Porque ele derramou em você o poder do Espírito Santo de Deus. Imagine, meus amados irmãos, uma lamparina sem óleo. Ela pode ter uma forma de lamparina, ela pode ter pavio, mas se ela não tiver óleo, ela nunca vai acender. É uma lamparina que não serve para nada. Por quê? Porque dentro dela está faltando o azeite. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Aí alguém pode dizer, mas pastor Anderson, eu sou tímido. Eu não tenho coragem de chegar para alguém e começar uma conversa, um assunto. Ei, nem precisa. Precisa não. Às vezes alguém chega perto de você, olha para você, começa a observar você, aí fala com um e fala com o outro. Rapaz, eu acho que aquele camarada é crente. Eu acho que aquela mulher é crente. Eu vejo uma coisa diferente nela. Sabe por quê? Porque o testemunho dela está incomodando outras pessoas. Está despertando nela o interesse para chegar perto de você e lhe fazer uma pergunta. Quantos já chegaram para mim e disse assim, pronto, essa semana, eu estava lá no prédio que eu trabalho, na portaria, aí chegou um perto de mim, porque o síndico, o prédio é grande, tem
486 apartamentos, aí tem um síndico, subsíndico, tem 5 zeladores, jardineiro. Aí teve uma moradora que chegou, aí disse assim: o senhor é pastor? Aí eu disse: sou. Quantas das vezes eu passei aqui e observei o senhor, e o senhor é diferente dos demais. Nunca falei com ela. E o que é isso, pastor Anderson? É a pregação silenciosa. Tem gente que só sabe pregar aqui em cima. Tem gente que só sabe estar com o microfone na mão. Mas Deus te chamou para pregar com a tua vida. Deus te chamou para pregar com a tua história. Fique tranquilo que a tua vida vai chamar a atenção de outras pessoas. E outras pessoas vão se interessar, aleluia, por Jesus, por causa de você. Aí ela entrou na guarita, aí disse: pastor, posso ficar aqui um pouquinho enquanto eu espero o meu Uber? Eu disse: pode. Ela fez: como o senhor é diferente do outro porteiro? Eu tenho lhe observado. Eu disse: amém. Aí falei um pouco de Jesus para ela, ela foi embora, mas a mensagem ficou. A semente foi plantada. Irmãos, quantas das vezes Deus tem colocado a semente na tua mão e você tem jogado fora? Missões, irmãos, é como eu falei da outra vez que eu preguei, é obra urgente. Vai fazer ou vai ficar olhando? Tem muita gente que só olha, aponta, critica. Para que isso? Para que tanto enfeite? Para que tanta bandeira? E para que jogral? E para que isso? E para que aquilo? Ei, se você não faz, deixe quem faz fazer. Tem gente que nem faz e nem quer que os outros façam. Se você não faz, fazer igual o pastor presidente. Se você não tem história, fique calado. Fique calado. Mas Deus te chamou para fazer missões com a tua vida. Culto de missões, irmão, é assim mesmo. É para a gente sair daqui querendo fazer a obra missionária. Quantas das vezes, muitos não lembram não, mas eu lembro. Quantas das vezes eu, Anderson, peguei o trem ali, ó, na estação lá embaixo, ia até Santa Rita, não sei quantas literaturas, mais de 1000, aqueles bolinhos de literatura, ia e voltava, e pregava dentro do trem. Nunca saí dizendo isso para ninguém, estou dizendo agora. Até que um dia parece que foi proibido agora pregar dentro dos trens. Mas quantas das vezes eu fiz isso? Hoje, para se entregar uma literatura, é uma agonia. Eu não vou não, o sol está quente, eu vou nada, se quiser que vá. Ei, vai chegar um dia que você vai se apresentar diante dele, e ele vai te perguntar o que foi que você fez para a minha obra. Deus, ele vai te capacitar para fazer a obra missionária. Porque a capacidade não vem de homens, vem do alto. Primeira capacidade que ele dá é o poder do Espírito Santo. Porque quando você e eu recebemos o poder do Espírito Santo, pode vir o que vier. Mas se eu e você formos cheios da presença de Deus, o diabo cai fora e o nome do Senhor é glorificado.
glorificado. Faça a obra missionária. Não é só o irmão que está lá no Paraguai. Não é só Paulo Pereira que está lá em Guiné-Bissau. Ontem, lá em Camboriú, começou os Gideões. Tem muitos que falam mal daquela obra. Eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos. Os Gideões sustenta hoje 1.600 missionários. Você acha que é de graça? Você acha que não tem que ter recursos? Você acha que é só pela fé? Não, irmãos. Deus usa você, Deus usa eu, Deus usa um empresário, Deus usa um irmão, Deus usa uma criança, porque a obra missionária tem que ser feita. Eu e você não podemos ir, mas as nossas finanças vai. E a obra de Deus é feita. Deus nos capacitará, diga amém. Deus nos capacitará, diga amém. Aleluia, Deus quer levantar homens, mulheres, jovens e crianças para ganhar vidas e povoar os céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Missões. O poder de fazer missões está com a igreja. Você já recebeu o poder. Deus já colocou em você a virtude. Você já é testemunha dele. Aleluia, você começa aqui em Cabedelo porque você é daqui, mas Deus pode te levar, aleluia, para Samaria. Deus pode te levar para a Judeia. Deus pode te levar para os confins da terra. Mas primeiro, comece aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Para concluir, o poder da obra missionária não é só um poder local, é um poder universal. Por isso que no final do versículo, ele fala confins da terra. Irmãos, a Índia, a China, a Coreia do Norte e outros países, tem lugares que nunca se ouviu falar de Jesus. E eu e você moramos em Cabedelo, andamos com a Bíblia Sagrada. Tem muita gente que não pode andar com a palavra de Deus. E quantas das Bíblias nós temos em casa e está mofando? Saia daqui nesta noite com a consciência que a palavra de Deus está nas tuas mãos. E a obra missionária não é feita pelo mundo, é feita pela igreja. E o poder estar com a igreja, estar comigo, estar com você. Faça missões. Faça a obra missionária. Deus não te chamou para enfeitar a igreja. Não. Eu sempre digo, e não tenho vergonha de dizer, a igreja de Cabedelo é uma igreja missionária. Mas tem muitos que só têm observado e não têm feito nada. E Deus te desperta nesta noite. Faça alguma coisa por missões. Bem pode despertar em você o desejo pela obra missionária. Você aceitar Cristo nesta noite. Jesus te batizar com o Espírito Santo, você ser batizado nas águas e Deus te levantar como um grande missionário, uma grande missionária, e o nome dele ser glorificado através da tua vida. Faça missões, porque a obra verdadeiramente é urgente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Cristo comigo vai, eu irei e não temerei.